A paz do nosso Senhor Jesus Cristo a todos. Venho aqui trazer uma palavra àqueles que estão desanimados, àqueles que estão sem fé, àqueles que estão olhando para as circunstâncias que não estão favoráveis, àqueles que desistiram e que pretendem desistir. Então eu trago aqui uma palavra, para que vocês não desistam, não percam a fé e não se desanimem, porque é desse jeito, meus irmãos, existe uma batalha espiritual muito grande na vida de todos nós. E muitas das vezes a gente quer algo e as coisas não saem conforme nós prevemos, do jeito da nossa vontade. Tudo é conforme a vontade de Deus. Mas também existe algo em derredor, o tal do inimigo, que se der brecha, ele ataca. Então, meus irmãos, não se mostre desanimado, não resmungue e não reclame das circunstâncias da vida que não estão sendo favoráveis. Antes, dê glória a Deus e ore sem cessar, como está em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Orai sem cessar. Nos grande a saída, no grande passo que nós devemos dar. Primeiro passo, a saída. Orai sem cessar, mesmo que nada esteja sendo favorável, porque às vezes não é conforme a nossa vontade, é a vontade de Deus. E tem um inimigo aí, que quando a gente se mostra fraco, desanimado, quando a gente se mostra que quer desistir, ele ataca. Então, precisamos nos orientar. E é através da palavra de Deus que nós nos orientamos, porque a palavra diz: resiste ao inimigo e o inimigo fugirá de vós. Então, através da palavra de Deus, você terá todo o conhecimento, se livrará aí desses problemas, entenderá a vida, não ficará mais desanimado, terá ânimo, terá fé, mesmo as coisas não dando certo, porque muitas vezes as coisas não estão favoráveis, porque está vindo aí uma grande vitória. E o inimigo já tem observado essa vitória que está a caminho. E quanto mais você reclamar, quanto mais você se desesperar, quanto mais você não ter fé, você está abrindo portas para o inimigo agir. Então, meus irmãos, o primeiro passo é orar sem cessar. E foi isso que Daniel fez, ele orou, mesmo as circunstâncias, mesmo não chegando lá a resposta naquele momento que ele orava, mas teve uma hora que chegou a resposta. E foi dessa forma. Aqui em Daniel, capítulo 10, versículo a partir do 10 diz: E eis que uma mão me tocou e fez que me movesse sobre os meus joelhos e sobre as palmas das minhas mãos. E me disse: Daniel, homem muito desejado,
Está atento às palavras que te vou dizer e levantar-te sobre os teus pés, porque eis que te sou enviado. E falando ele comigo, estava palavra, eu estava tremendo. Então me disse: Não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras. E eu vim por causa das tuas palavras, o anjo de Deus. Mas o príncipe do reino da Pérsia se pôs defronte de mim 21 dias. E eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Veja só, meus irmãos, desde o primeiro dia Deus enviou o anjo para atender as orações de Daniel. Mas só que o inimigo segurou o anjo para que as bênçãos, as respostas de Daniel não chegassem a ele a tempo. Então Deus enviou Miguel, o anjo Miguel, para ajudar o anjo que estava levando as respostas, as bênçãos a Daniel. E o mais lindo disso foi que Daniel não desistiu, não desanimou, mesmo não acontecendo tudo aquilo que ele estava pedindo a Deus. Ele não desanimou, não perdeu a fé. E Daniel continuou orando a Deus, porque Daniel tinha fé em Deus. Ele acreditava que uma hora ou outra essa bênção ia chegar. E chegou, porque o anjo falou a Daniel. Desde o primeiro dia que ele orou, as palavras dele foram ouvidas. Mas o inimigo segurou o anjo. O inimigo, o demônio da Pérsia, segurou ele para que a resposta à oração de Daniel não fosse atendida naquele momento. E Deus enviou o anjo Miguel para ajudar o anjo que estava levando, aquilo que Daniel estava pedindo a Deus. Então é isso, meus irmãos, que acontece nas nossas vidas. O inimigo está aí em derredor, querendo tragar, Ele fica observando tudo o que acontece conosco. Então, qualquer brecha, ele ataca. Como Daniel não deu brecha, você vê aí que Daniel não deu brecha, mas aí a bênção chegou com 21 dias. Então, meus irmãos, não desista, não se desanime, tenha fé, mesmo que as coisas não estejam acontecendo conforme a sua vontade, mesmo que a circunstância esteja ao contrário. A paciência é um dos frutos do Espírito Santo. E a persistência na oração é a chave para chegar à bênção em nossas vidas. Porque está em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Orai sem cessar. E ora sem duvidar, Não seja como as ondas do mar. Amém, meus irmãos? Fica aí essa palavra, essa verdade. Siga, cumpre, veja aí os exemplos, as instruções que estão aí
a palavra, segue essas instruções, segue aí a Daniel, os exemplos de Daniel, de Jesus Cristo e de tantos outros aí, que uma hora as bênçãos chegam. Amém? Fica na paz do nosso Senhor Jesus Cristo com essa verdade. Deus abençoe.